4. 2 Coríntios 4. O versículo é o versículo 16. Amém. Todos acharam? 2 Coríntios 4, versículo 16 em diante diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, que é viva, ela é eficaz. A Tua palavra por si só já fala conosco. Nós sabemos que o Senhor só usa instrumentos, vasos de barros, para transmitir aquilo que é a verdade Tua. A luz vem do Senhor, a verdade é do Senhor. E nós queremos aprender com esse texto hoje, a enfrentarmos as grandes tribulações da vida, não de forma pesada, de forma triste, mas que possamos enfrentar as lutas de forma alegre, sabendo que um dia nós seremos recompensados pelo Senhor. Fala com a Tua igreja, fala com as pessoas também que estão no YouTube hoje assistindo a Tua palavra, participando desse culto. Nós abrimos o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Paulo, que escreve esse texto, quando ele fala isso para nós, a gente tem que levar em conta a vida que Paulo levava. A gente tem que levar em conta o sofrimento que esse homem enfrentou. A gente tem que levar em conta não só esse versículo de forma isolada, mas desde o dia que em Atos, capítulo de número 9 em diante, Deus ele traz salvação à vida desse homem. O texto é muito claro dizendo: Paulo, eu vou te chamar para pregar a minha palavra, e você vai ver o quanto importa sofrer por pregar a minha palavra e por me servir. Quem escreve esse texto, nada mais, nada menos, é um homem que sabe o que ele está falando. Um homem que tem autoridade, que aprendeu a passar por momentos bons na vida e por momentos ruins. Paulo passa e ele tem uma lista vasta de situações adversas, muito mais e muito maior do que aquilo que eu e você enfrentamos na nossa vida. E o apóstolo Paulo então ele dá alguns conselhos para nós, conselhos práticos que nós precisamos entender para viver de forma leve e não pesada a vida cristã que Deus está propondo a cada um de nós. E ele começa o versículo 16 dizendo que nós não devemos nos desanimar. A primeira verdade que Paulo fala é que eu e você que servimos a Deus não podemos andar desanimado. É comum eu e você desanimarmos, é comum. É comum você acordar um dia ou outro triste com as situações adversas que você enfrenta na vida. O que não é comum é você viver desanimado. O que não é comum é você viver uma vida sempre triste, sempre angustiado, sempre desanimado com tudo que está acontecendo. E nós precisamos entender essa verdade. Nós que servimos a Deus, irmãos, nós não podemos viver desanimado. Amém por isso? Então lembra tudo que você passou durante esse ano de 2020 e os que você passou atrás. Que isso não traga desânimo ao seu coração. Que você possa entender que Deus te chamou para viver animado. Deus te chamou para viver uma vida alegre, uma vida de abundância. Deus te chamou para viver em novidade de vida e não sempre cabisbaixo, triste, desanimado com as lutas que você tem enfrentado. Então que nessa noite você possa saber que Deus te chamou para você ser animado. Isso quer dizer que você deve ser feliz. Isso quer dizer que você deve encorajar as pessoas que estão tristes à sua volta, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Por isso que você não deve andar desanimado.
Paulo continua dizendo, não deve andar desanimado, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que Paulo fala aqui? Ele fala duas coisas. Primeiro ele fala do nosso homem exterior, ou seja, é aquilo que nós enfrentamos no dia a dia. O homem exterior é aquele que está em contato com as coisas desse mundo. O homem exterior é aquele que assiste às notícias ruins. O homem exterior é aquele que vê que a doença que nós acabamos de falar aqui, que algumas pessoas pedem oração pela Covid e tantas outras, isso que o nosso homem exterior vê, pode nos corromper. E o que é corromper? O que é corromper, irmãos? Quando eu tenho, eu tenho um celular aqui, e aí, antes de entregar e vender para o Samuel, eu vou danificar, eu vou corromper os dados que tem nele e vou passar ao Samuel. O que isso quer dizer? Que da forma que veio da fábrica, não vai ser a mesma que eu entrego ao Samuel que está comprando meu aparelho telefônico. Houve uma corrupção, ou seja, houve uma interrupção e aquilo que era verdadeiro, autêntico, foi o quê? Corrompido. Olha o que Paulo está falando, que o nosso homem exterior, ainda que ele se corrompa com o quê? Com as coisas que a gente vê. Líder caindo, pessoas se desviando, mortes, centenas acontecendo à nossa volta, desemprego, crise mundial, pandemia, epidemia e tantas outras coisas. Isso pode trazer corrupção, ou seja, pode danificar aquilo que Deus colocou dentro de mim e de você. Ele fala, olha, ainda que o seu homem exterior esteja vendo isso, e esteja se corrompendo com as notícias exteriores, ele diz assim, o nosso homem interior tem que se renovar dia em dia, ou dia a dia. Sabe o que eu tenho que aprender com isso, irmãos? Que assim como eu levanto todos os dias de manhã, faço a minha higiene, bebo água, tomo meu café da manhã e vou para os meus afazeres diários, isso também tem que ser uma prática na nossa vida devocional ao Senhor. Eu vou dizer a você novamente que talvez você não tenha entendido, não para você gritar nada, não, mas para você entender, que do mesmo jeito que eu preciso me levantar, tomar um copo d'água, escovar os meus dentes, me alimentar, do mesmo jeito eu preciso buscar renovação na minha mente e no meu homem interior. Por quê? Porque todos nós enfrentamos lutas a todo momento da nossa vida. Romanos capítulo de número 12, olha o que Paulo fala. É uma coisa que a gente conhece de cor e salteado, mas nós não praticamos. Olha o que Paulo diz aí em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está falando aqui em conjunto com 2 Coríntios que nós estamos estudando aqui essa noite? Ele está falando que nós precisamos apresentar a nossa vida diante de Deus. O culto racional não é aquele que a gente faz somente aqui na igreja. O culto racional é quando eu me conecto com Deus, eu estou cultuando a Ele. Quando no café da manhã eu paro para orar, para ler a palavra, ou no banheiro, ou em qualquer lugar da casa, ou no carro, ou no trânsito, eu estou fazendo o quê? Eu estou me conectando com quem? Com Deus. Dessa maneira eu consigo viver o que Paulo fala no versículo 2, que é não se conformar com esse século. Agora, de que maneira que eu não me conformo, ou o meu homem exterior não se corrompe com as coisas desse século? Buscando a renovação da nossa mente. Deu para entender o que eu estou falando aqui? Ou alguns não entenderam ainda, eu explico de novo. O que Deus está falando é que assim como você precisa se alimentar, fazer a higiene, fazer exercício físico, se alimentar bem e assim por diante, você precisa também constantemente buscar uma renovação na sua mente. E por que buscar renovação na mente, irmãos? Porque nós somos contaminados com as coisas desse mundo. Eu estou pregando aqui
de quinta-feira e de domingo. Cada mensagem minha demora de 30 a 40 minutos. Então, por semana, quantos você tem da palavra de Deus na sua vida? Pela minha pregação ou pela igreja? Quanto dá? Vamos por 1 hora? 1h10? Você acha que isso é muito ou pouco para renovar a sua mente? O que vocês acham? É pouco, não é? Alguém se alimenta 2 vezes por semana? Alguém se alimenta só isso? Hoje eu tenho certeza que a maioria de vocês se alimentou pelo menos já umas 3 vezes, no mínimo. E vai alimentar agora a 4ª que sair da igreja, que a gente gosta de comer. E carboidrato é o nosso prato predileto. Irmãos, 1 hora não é nada, nada, diante das coisas que o nosso homem exterior está todo dia em constante contato. Não é nada. Não pense você, pai, e eu quero aqui chamar a sua atenção, você que é pai e mãe. Não pense você que somente trazendo o seu filho aqui na igreja, você vai incutir a palavra de Deus no coração dele, na mente dele. Não se engane. Sinto dizer isso para vocês. É muito bom, é muito importante ter as crianças aqui, mas se você em casa não tiver uma disciplina para que o seu filho busque a renovação da sua mente, ele pode crescer e se afastar dos caminhos do Senhor. Aí a gente fala, pastor, mas tem aquele versículo, né? Que ensina a criança no caminho que deve andar, que ainda quando for velho não se desviará dele. Esse versículo. Mas o versículo diz o quê? Ensina a criança. Ensinar a criança é fácil, gente? Quem é pai é fácil? Não é fácil ensinar a criança. Porque você ensina, passa 10, 15 minutos, o que acontece? A criança já está fazendo o quê? Já está se desviando daquilo que você ensinou, daquilo que você falou. É simples. Pare de ficar dependendo do ensino somente daqui. Olha o que eu estou dizendo com autoridade para você me ouvir. Pare. Você que é pai, ensine você, o seu filho, a andar com Deus. Eu posso orar, eu posso dar uma palavra, eu posso aconselhar, posso. Mas é dever do pai e da mãe ensinar. Por isso que tem muitos filhos de cristãos que crescem e acabam se afastando. Porque não teve o ensino dentro de casa. Só dependeu do ensino que nós dávamos aqui na nossa igreja. E irmãos, a informação que o seu filho tem lá fora é muito maior do que você imagina. Esses benditos smartphones hoje têm trazido excesso de informação, não só para as crianças, mas também para nós adultos. E é preciso nós ficarmos atentos com isso. Ensina a sua criança. E nós, adultos, nós precisamos entender que eu preciso, como adulto, buscar uma renovação da minha mente. E eu só renovo a minha mente, vamos pôr assim, 2 formas pelo menos. Eu só renovo a minha mente orando, ou eu só renovo a minha mente lendo a palavra, ou ouvindo uma mensagem, ou tendo comunhão igual vocês têm aqui. Mas irmãos, se a gente não debruçar a nossa vida para ler, ou para ouvir a palavra, a nossa renovação de mente não vai acontecer. Vocês concordam comigo? Porque eu falo de 1 hora por semana, e lá fora o mundo está informando constantemente a mim e a você. Repare hoje nas programações de televisão. Repare hoje nas séries que nós temos aí de várias empresas já. O que elas reforçam para nós, para mim e para você? Conteúdo bíblico ou diabólico? A maioria é conteúdo o quê? Diabólico. Em uma propaganda, em um filme, em uma novela, em uma programação, eu falo isso para a Ana constantemente, de maneira sutil. A televisão, a internet, ela vai vagarosamente corrompendo a mim e a você. E quando menos a gente espera, a nossa mente já não está renovada com as coisas do Senhor, está contaminada com as coisas desse mundo. Por isso que Paulo reforça, tanto em 2 Coríntios como em Romanos 12, que nós devemos
buscar a renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito, que é a vontade de Deus para mim e para você. Volte comigo lá em 2 Coríntios, por favor. Paulo agora vai falar de um outro assunto, aliás, ele vai falar de uma outra coisa que acontece também quando nós somos afligidos. Primeiro ele fala que nós não devemos desanimar, ainda que o nosso homem se corrompa exterior, o nosso homem interior deve buscar uma renovação. Agora Paulo ele vai falar de algumas verdades sobre as aflições. Ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo agora ele traz algumas verdades com relação à aflição. Primeira delas é que a nossa tribulação, ela é leve e momentânea. Aí você deve estar pensando, o pastor está de brincadeira. Ele não sabe que eu estou passando direito. Eu vou conversar com ele depois do culto e passar um relatório daquilo que eu estou enfrentando na minha vida. Ou você que nos ouve aí fala, ele não me conhece, por isso que ele está dizendo que é leve e momentâneo, porque não está na pele dele. Mas quando a tribulação se torna leve e momentânea? Quando a gente compara ela ao quê? É isso que nos importa aqui. Ele está dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Sabe o que Paulo está dizendo? Que tudo que eu estou passando aqui, de uma certa forma, vai produzir lá na eternidade um eterno peso de glória para mim e para você. Sabe por que a igreja primitiva, os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles conseguiram entender essa verdade e olhar para a tribulação de forma leve e momentânea? Porque eles encaixaram no plano eterno que Deus tem ou tinha para eles. E é por isso que nós sofremos muitas vezes com tribulações que nós enfrentamos, porque a gente só fica enxergando o problema, a dificuldade. Irmãos, aprenda de uma vez por todas que tudo que a gente passa aqui é leve e momentâneo. Aprenda. Hoje de manhã eu falei lá no lar, lá usando a palavra, Jesus já disse, vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado. Você está levando o fardo pesado, a tribulação está pesada? Entregue a Jesus. Nós vemos entre nós, às vezes, pessoas que estão desanimadas, já não aguentam mais passar por algumas situações. Experimente aquilo que Jesus ensinou através da sua palavra. Leve a Ele os seus fardos pesados, para que você possa enxergar para as tribulações e saber que elas são leves e também momentâneas, ou seja, elas são passageiras. Não vai durar para todo sempre. Você fala, pastor, mas teve gente que lutou a vida inteira, mas e depois que morre? Acaba, é momentâneo. E nós precisamos colocar isso, incutir na nossa mente essa verdade, para que você não fique andando mais desanimado, irado, nervoso com situações adversas que você está enfrentando na sua vida. Paulo diz que essa leve e momentânea tribulação, ela produz em nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. O que nós teremos no céu, irmãos, não se compara àquilo que nós temos aqui na terra. Vai por mim, ou pela palavra. Não se compara. Você pode morar numa casa boa, você pode ter um carro bom, você pode se vestir com a melhor roupa. Nada disso se compara àquilo que nós teremos no céu. Você pode estar enfrentando a pior desgraça no sentido certo da palavra na vida. Não se compara àquilo que Deus tem preparado para você. Paulo, esse mesmo apóstolo, ele fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou jamais penetrou no coração do homem aquilo que ele tem preparado para aqueles que esperam e vivem nele. Não se compara. Não se compara. Tudo o que você está passando, as alegrias e as tristezas, não se compara àquilo que Deus está preparando para você um dia na eternidade. Agora, por um momento a gente tem que aguentar firme as tribulações. E quando eu falo por um momento, é porque de repente tudo pode acabar aqui na terra e nós irmos para a glória juntamente com o Senhor no céu.
há 2 semanas, domingo passado, né, Ana? Que o pai do Pedro e o Pedro da Ju, os pais deles estavam voltando de um sítio lá em Santa Cruz do Rio Pardo, indo para a cidade, chovendo muito forte, e eu não sei se ele foi ultrapassar, ou não, acho que o carro que ele estava dirigindo deu aquela aquaplanagem, sabe? Muita água no asfalto, o carro perdeu o controle, né? Ele ficou flutuando ali, flutuando vocês entendem, né, irmão? Não é levitando, mas ele ficou em cima da água e o pai do Pedro não conseguiu controlar, e ele bateu num caminhão. Graças a Deus, e no momento que a gente estava orando aqui, quase na hora de terminar o culto, que a gente estava orando, naquele momento, Deus livrou da morte o pai do Pedro e a mãe do Pedro. O médico que atendeu a ocorrência falou assim: eu como médico não vi pessoas saírem livre de um acidente igual a esse que vocês saíram. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa vida é um momento, é um instante. Quinta que bater no seu carro, sexta, né? É um instante, não é? Você está ali, de repente, puf, acontece. De repente, um infarto fulminante. De repente, uma veinha que para. Não é assim? Tem gente que já põe a mão até no coração, né? Deus tem misericórdia de mim. O Theo se livrou de uma, né, Theo? É assim. O marido da Kelly, uma irmã de uma igreja nossa, com a irmã, estava jogando futebol. Você viu, Vera? Estava jogando bola. De repente, foi levado. É momentâneo, irmãos. A vida é muito breve, ela é muito curta. Para você ficar vivendo desanimado, triste, angustiado, Deus tem o melhor para você preparado. A gente devia andar sorrindo. Primeiro porque Ele nos salvou do pecado, nos tirou dessa vida contaminada com o pecado. Eu não sou mais escravo, você não é mais escravo. Nós somos livres em Cristo Jesus. E outra que a gente devia ficar alegre, que Deus está preparando moradas para mim e para você na eternidade. Por isso que a gente tem que olhar de forma leve, momentânea, que não se compara àquilo que Deus tem preparado para nós. E por fim, ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eu quero terminar essa mensagem parafraseando aquilo que Paulo fala aqui nesse final, desse texto que ele fala das aflições, ou desígnio das aflições de Deus que Ele permite em nós. Ele fala que eu e você que servimos a Deus, não podemos andar olhando para as coisas que são dessa terra, não podemos. Jesus ensinou que nós devemos sempre pensar nas coisas da onde? Lá do alto. Paulo está falando, olha, não fique vivendo, olhando para essas coisas que são temporais. E o que são temporais? Né? Ele diz assim, porque as que se veem são temporais. Temporais é o quê? Que tem um determinado, é isso, professor? Tempo. É quando nós vemos uma tempestade se armando, a gente sabe que a tempestade não dura. Que nem eu tenho 42 anos. Não durou 42 anos uma tempestade. Ela dura um momento. Depois logo ela passa, ela acaba. Paulo está dizendo que eu não devo atentar para as coisas temporais, ou seja, que são passageiras. Vamos supor, hoje você entrou aqui na igreja, ou está nos acompanhando aí pelo YouTube, e está passando por uma situação extremamente delicada e difícil. Deus está falando para você, não fique olhando somente para isso, porque isso é temporal. Uma doença é temporal, uma dificuldade financeira é temporal, uma luta com um filho, com um neto, com um marido, com uma esposa é temporal. Um problema que nós enfrentamos físico é temporal, material é temporal. Tire os olhos disso e coloque agora os seus olhos para aquilo que é eterno. E o que é eterno para nós? Jesus em Mateus 6,33 ele disse: buscai pois em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que isso quer dizer? Que eu não devo ficar olhando para as coisas temporais, eu busco Ele, e as demais coisas Ele faz o quê?
acrescenta na minha vida. E eu tenho que saber que nesse dia a dia que Deus acrescenta, dentro de tudo isso, tem a eternidade que Ele está preparando para mim e para você. Irmãos, eu acho que o pior problema da igreja hoje, sabe qual que é? É que a gente ama demais a terra. E terra, quando eu falo, é a terra mesmo, né? A gente gosta demais daqui. Se eu chegasse, ou eu não, né? Jesus chegasse para vocês hoje no final do culto e falasse: olha, nós vamos fazer 2 filas aqui, uma para quem quer continuar a sua vida aqui na terra e outra para quem quer ir para a eternidade. Eu não sei, irmãos, mas eu acho que algumas pessoas iam persistir em ficar aqui. Eu acho. Por que, pastor, que você acha isso? Porque tem muita gente que está presa. Ai, Jesus pode voltar, mas deixa eu casar antes. Filho, vai por mim. Se você casar ou não casar, melhor é a eternidade. Ah, não, eu preciso ter minha casa própria e Jesus para voltar. Para de ser, eu ia falar para de ser tonto, mas é tonto mesmo, para de ser tonto. Deus tem preparado ruas de ouro para mim e para você. Ah, não quero de tijolo, fica aqui na terra então. Não, quero com argamassa, com ferro. Para. Não, eu quero meus sonhos realizados. Irmãos, parece tão simples o que eu estou falando, mas eu acho que na prática, se Deus falasse: olha, eu vou te recolher hoje, a gente fala assim: dá mais um tempinho aí, porque eu preciso ajeitar mais algumas coisas aqui. Não é assim? Irmãos, para nós deveria ser viver Cristo e morrer lucro, sempre. O próprio Paulo fala isso. Ah, pastor, você está pregando sobre a morte? Não. Mas eu estou falando que a morte faz parte da vida. A partir do momento que a gente nasce, a gente começa uma contagem regressiva, que vai chegar no dia da nossa morte. Por isso que ele está falando: não fique ligado nas coisas da terra, porque tem uma eternidade esperando você. Irmãos, a gente se prepara tanto para ganhar dinheiro, para se formar, faz isso, faz aquilo. E a gente se prepara tanto para entrar no céu. Fala: amanhã vai ter uma entrevista de emprego para uma empresa que vai te pagar 10 mil de salário, plano de saúde, um ticket de alimentação de R$2.000. Olha que bênção, Jairo. Com um plano de carreira para você sempre, todo ano, crescer e ganhar mais. Você vai mudar lá para o Recife, a empresa vai dar um apartamento. Que jeito que você ia ficar de hoje para amanhã para a entrevista? Você nem ia dormir, né? Fala: Senhor, se eu entrar nisso, estou feito na vida. Irmãos, pega tudo isso, não se compara ao que Deus está preparando para mim e para você. E a gente está preso nessas coisas daqui. Num carro melhor, numa casa melhor, num casamento, num filho, numa filha, isso, aquilo. Espera. Deus está falando: espera o quê, meu filho? A eternidade é bem melhor do que aquilo que você vive aí na terra. Sabe por que eu preguei essa mensagem hoje? Para trazer alívio ao seu coração. Você que está angustiado, triste, pesado com as coisas da vida. Dê o valor certo às lutas, aos problemas. Dê o valor certo. Está enfrentando um problema? Dê o valor certo a ele. Não crie monstros. Às vezes está com uma dificuldade pequena para resolver e você criou um monstro. E Deus está falando: filho, você está atento a essas coisas que é temporal. Tem algo maior preparado para você. Então eu preguei essa mensagem para que você tenha alívio. Comece a semana diferente, dizendo: o Senhor vai estar comigo nessa semana. E eu não quero me corromper com as coisas externas. Faço um desafio para vocês, e eu já vou encerrar o culto com isso. Todo dia de manhã, antes de você sair para o trabalho, ou para qualquer fazer, talvez você aposentado, não vai sair para o trabalho, mas você tem tarefas. Antes de você sair da sua casa, gaste um tempo de oração e leia pelo menos um capítulo da Bíblia. Um capítulo. Não vai pegar Malaquias 3:10, tá? Não vai pegar, Apocalipse 22, não. Pega uns Salmos. Pega Mateus, que é o Evangelho, Marcos, Lucas, João. Vai lá para João, que é o amor em pessoa.
Ameis uns aos outros. E aí quando você sai no trânsito, você não vai mais xingar. Pelo menos isso você aprendeu com o João, né? Que a gente xinga aqui. Passa do amarelo para vermelho, então, né? Só eu que faço isso. Mas eu faço esse desafio, sem brincar agora. Eu faço esse desafio para você. Está lá tomando o seu café, coloque ali. Rutimara todo dia de manhã manda um devocional. Põe lá o devocional da Ruth. Ouve lá, são 3 minutos de mensagem que pode trazer renovo à sua mente. Todo dia ela acorda lá. Tem dia que ela manda mensagem e fala, mas gente, essa mulher não dormiu hoje. 6 horas da manhã tem mensagem. Falei, acordou com os galhos e com as galinhas. Está lá prontinho. Pronto. Ela já falou, você só põe para ouvir. Cara, 3 minutos. A gente vê série de filme, um atrás do outro, 3 horas, e não fica 3 minutos para ouvir uma mensagem. Aí as coisas na vida estão dando tudo errado, a gente fala, mas o que está acontecendo? Você não está renovando a sua mente, camarada. Você não está buscando algo verdadeiro, você não está se alimentando daquilo que é fundamental para a vida de um cristão. Aí você quer que Deus venha com uma carruagem de fogo e te leva num redemoinho? Igual ele fez com Eliseu, que não experimentou, né, a morte, não é isso aí? Não tem tempo com Deus, nada, zero. O Dimas veio aqui na quinta, foi sexta lá no Quintino, está aqui hoje de novo, está buscando. Tem que pôr na mente, cabeção e cabeçona. Por aqui, ó, nessa cabeça grande que Deus deu para nós. Porque aí eu vou enfrentar as lutas, eu sei como eu vou enfrentar as lutas, se eu estou renovado aqui dentro. Agora, se eu não estou, minha vida vai ser nos trancos e barrancos. Briga no casamento, briga com o filho, briga no trânsito, briga no trabalho, briga. Chega no final do dia, você está de que jeito? Desanimado. Está triste, angustiado, cabisbaixo. Nossa, que vida que eu estou levando. Não fala porque você quer, mas você poderia mudar. Você poderia mudar. Está em você a mudança. Está em você. Toda mudança da vida está em nós, no sentido assim, eu quero, eu posso, eu vou atrás. Os milagres eu não vou fazer, Deus vai fazer por mim. Mas está em nós, está em nós. Se eu coloco coisas boas dentro de mim, mentalmente, espiritualmente falando, eu vou viver coisas boas durante a semana. Se eu coloco lixo, eu vou viver contaminado com as coisas desse mundo. Fique de pé, eu quero orar por você. E para você que está em casa aí, se aguentou até agora a mensagem, nós vamos orar por vocês também. Sabe, irmãos, a gente precisa sair de um cristianismo teórico e ir para um cristianismo prático. Sabe o que é cristianismo teórico? É igual aquele médico que você vai. Não, vamos falar de um nutricionista. Você vai no nutricionista, você vai fazer uma consulta com ele. E aí você chega lá, o nutricionista está acima do peso, está com problema cardíaco, circulação, colesterol alto, não faz atividade física. Aí você olha para ele, está falando tudo aquilo. Olha, Samuel, você precisa comer mais fruta, você precisa comer de 3 em 3 horas, você precisa beber mais água, Samuel, você precisa fazer atividade física. E o nutricionista está lá. Mãe, para você, qual que é a mensagem que passa para você esse nutricionista? O cara, você vai no pneumologista, fumante há 30 anos. Você olha e fala, cara, o que esse rapaz está falando para mim? Vai no AA, no Alcoólatras Anônimos, o pregador da noite está todo dia no boteco tomando uma cachaça. Parece engraçado o que eu estou dizendo, né? E é. Só que quando a gente transporta para a vida cristã, é a mesma coisa que a gente faz. A gente sabe o que é para fazer, mas a gente não faz. Você fala para o seu filho, olha, ora filho. Aí o filho está pensando, mas você ora, pai? Você ora, mãe? A gente fala para os outros, não, em nome de Jesus vai dar certo. Aí quando vem a tempestade do nosso lado, a gente reclama, a gente murmura, pragas a gente joga.
Ou eu estou mentindo, irmãos? A gente é bom no discurso, mas na prática a gente talvez é muito péssimo. E Jesus está falando hoje para nós: alinhe sua vida prática com a teórica. Deus não está em busca de teoria, Ele quer vida prática. Por isso que Ele falou que aquele que não pratica a palavra de Deus, para ele não serve. Não adianta saber, irmãos. O conhecimento não traz uma diferença prática na nossa vida. Não traz. Você pode questionar, mas não traz. A gente sabe que é proibido passar o sinal vermelho e constantemente a gente passa. E a gente só anda de cinto de segurança alguns porque o carrinho moderno hoje ele apita. Porque senão nem de cinto de segurança a gente andava. Ou a gente arruma um jeito de desligar o mecanismo para não ficar apitando na nossa cabeça. Não é verdade? A gente sabe que tem que dar perdão, mas a gente não perdoa. A gente sabe que a gente na hora da luta deve se alegrar, mas a gente não fica alegre na hora da luta. A gente sabe de um monte de coisa, mas Jesus está falando para nós aqui, ó. Você que está aqui em casa assistindo, vida prática, é prática que eu quero. É prática. É quando errar, é se dobrar diante da cruz e falar: Jesus, eu sou essa miséria que o Senhor está vendo aqui. Davi era assim. E tantos outros homens da Bíblia eram assim. Pedro era assim. Impossível, mas também sabia pedir perdão e reconhecer o seu erro. Jesus não está em busca de pessoas perfeitas. Ele está em busca de verdadeiros adoradores. Verdadeiro. Seja verdadeiro, seja prático. Então, se Deus nessa semana permitir que você passe por alguma situação difícil, leve de outra maneira a situação. Não crie monstros. Crie: olha, Deus, eu confio no Senhor. Estou passando por isso aqui, está difícil, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar nessa, tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Essa palavra é para mim em primeiro lugar. Diante de tantas lutas que a gente passa, muitas vezes nós reclamamos. Várias vezes ficamos desesperados com situações adversas. Uma notícia ruim nos abala e logo perdemos o ânimo. Alguns entre nós até desistem da vida. Alguns já pedem: Senhor, por que o Senhor não me leva logo dessa terra? Ou de pessoas até que estão nos ouvindo pela internet e aqui dentro da igreja, que já pensou até em tirar a sua própria vida. Senhor, nos livre dessa mentira satânica. Nos livre, Senhor. Tu és o autor da vida e o Senhor nos recolhe o dia que o Senhor quiser. Que possamos, como igreja, como corpo, como cristão, possamos entender que Deus não nos chamou para vivermos desanimados. Não foi para isso. Deus nos chamou para olharmos as tribulações de forma leve e momentânea, sabendo que Ele está preparando a eternidade para cada um de nós. Pai, mais uma coisa eu te peço somente essa noite: que nós possamos praticar as verdades faladas aqui. A teoria é linda, a teoria a gente fala bem, a gente prega bem, mas Senhor, não é teoria, é prática de vida. Nos livra da mentira, Senhor. Nos livra de enganarmos nós mesmos, porque quando nós não praticamos aquilo que nós conhecemos e sabemos que é verdade, nós estamos enganando a nós mesmos. Nos livra disso, Senhor. Nos ajude. Nós somos seres humanos também, não somos deuses aqui na terra. Não, Senhor, somos seres humanos. Somos vasos de barro. Às vezes falhamos, às vezes mentimos, às vezes o desânimo vem mesmo dentro do nosso coração, a tristeza, a angústia, a solidão. Mas Pai, que o nosso coração não seja regido por essas mentiras, que o nosso coração seja regido pela verdade da Tua palavra.
Ah, Deus, nos ensina essa verdade que foi anunciada entre nós essa noite. Ajuda os pais que aqui estão também a encorajarem os seus filhos a orar, a buscar a palavra, buscar um relacionamento sincero e verdadeiro com o Senhor. Não algo que nós falamos, mas não praticamos. Ó Deus, essa mensagem foi de um coração de um pastor que precisa do Senhor como qualquer outra pessoa aqui, que carece da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade e do teu amor. Nós não somos perfeitos, mas nós somos filhos do Senhor, e graças a Deus que o Senhor nos ama. Graças a Deus, graças a Deus, o Senhor não desiste de nós, mesmo nas nossas esquisitices, nas nossas reclamações, murmurações. O Senhor não desiste de nós, porque o seu amor é incondicional. Mas Deus, traz maturidade a nós, Senhor. Traz um espírito forte, alguém que creia naquilo que ouve, aquilo que prega, aquilo que entende da parte do Senhor. Ó Deus, tira de nós a meninice, a infantilidade, e dá maturidade, ó Deus, às pessoas que ouviram aqui hoje essa mensagem. Levanta, Senhor, homens e mulheres praticantes da tua palavra, homens que não se dobram a esse mundo, mulheres tementes ao Senhor, que edificam suas casas no Senhor, pais que não desistem dos seus filhos na oração, na consagração. Ó Deus, muito obrigado por essa palavra dessa noite. Abençoa os que estão em casa também, que ouviram essa mensagem, e traz mudança a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Tem um louvor aí? Então vamos cantar em nome de Jesus. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti,
eu te adoro, Deus te amo. Amém. Que a gente possa trazer a renovação da nossa mente a cada dia e saber em quem nós temos crido no Senhor. Amém. Nós vamos orar. O Nádio pede aqui pela Andréia, Ana Beatriz, Neuza de Melo e os pais. O Gerson agradece a Deus e pede oração pela Dona Maria Antônia e os membros da igreja que estão doentes. A Elisa também agradece a Deus pelo cuidado dele na vida dela. A Giovana está assistindo com a avó. A Elisa pede oração pelo Ferreira, que está entubado na UTI. A Silvana Galo também, a gente quer orar por ela. E o Manuel pede aqui pela família, amigos, pastores, e pelo Pedro, que está internado também na UTI, lá na base em Rio Preto. Vamos orar para a gente finalizar. A sua irmã, né? Amém. A irmã da Manu pode ser que amanhã nasça o nenezinho dela. A gente quer orar pela Mirella, né? Vamos orar também. Mateus, aí Mateus, já vai chegando aqui o menino. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite, pela Tua palavra, que saiamos daqui encorajados pela palavra que recebemos, que as pessoas que estiverem em casa, essas que pediram aqui, a Elisa, a Fátima, a Silvana, o Gerson, o Nádio, a Dona Denise, ó Deus, o Manuel também, a Silvia, o Dimas que colocou também aqui, ó Deus, o pedido da Manu também, que o Senhor possa estar abençoando a Mirella, abençoando o nenezinho também, o Mateus, e que, ó Deus, tudo aconteça de acordo com a Tua vontade, e que diante das lutas nós possamos saber em quem nós temos crido e buscar a renovação da nossa mente, para a gente experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para cada um de nós. Que o amor do Pai, a graça do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Eu vou esperar vocês lá na porta para cumprimentar cada um de vocês em nome de Jesus. Eu espero em Ti, eu te adoro, Deus.